Para falar do modelo quântico, a gente vai precisar falar de de Broglie. De Broglie afirmava que o elétron não era uma partícula porque, em alguns experimentos, ele tinha comportamento de onda. Como assim? Vamos tomar como exemplo o famoso experimento da fenda dupla. Vamos imaginar que a gente tem um lançador de bolinhas. Esse lançador vai jogar bolinhas que vão atingir uma parede. Tudo que acertar a parede vai deixar uma marca nela. Entre a parede e o lançador, a gente vai colocar uma placa, e na placa existe uma fenda. As bolinhas começam a ser lançadas e um desenho surge na parede. Um desenho bem parecido com o formato da fenda. Nenhuma surpresa, certo? Agora a gente vai substituir essa placa por outra com duas fendas. Fazemos novamente o lançamento e observamos o quê? Um desenho bem parecido com o formato das fendas. Em um segundo experimento, trocamos a bolinha por água, que através de suas ondas deve gerar um padrão na nossa parede. Observemos o que acontece quando temos uma única fenda. Um padrão simples, certo? E quando colocamos duas fendas, passamos a ter um padrão de interferência, do tipo franja. Esse era o padrão esperado, já que estamos falando de ondas. E o que acontece quando, ao invés de jogarmos bolinhas ou ondas, jogamos elétrons? Observamos o mesmo comportamento de uma onda. O elétron que até agora apresentava comportamento de partícula quando submetido a experimentos, gerou uma resposta que uma onda teria. O que isso significa? Significa que ele virou uma onda? Não. Então ele é uma partícula? Também não. Essa resposta nos diz que o elétron não é nada além do elétron. Ou seja, é uma entidade com uma natureza muito peculiar, com uma natureza diferente de todas as coisas que a gente conhece no nosso mundo macroscópico. Mas se o elétron, em alguns experimentos, gera uma resposta que uma onda geraria, eu posso descrevê-la a partir de uma equação de onda? Pode, e foi isso que Schrödinger fez, revolucionando a física e a química, de forma a dar início à chamada quântica. Então, a quântica é uma forma de interpretar a natureza a partir do entendimento que o elétron pode ser descrito por uma equação de onda, a famosa equação de Schrödinger. A famosa equação de Schrödinger dá origem a quatro importantes chamados números quânticos, que servem para identificar o elétron. São eles: número quântico principal, que diz a distância que o elétron está do núcleo. Para os elementos químicos conhecidos, existem 7 possíveis níveis, correspondem a 7 linhas da tabela periódica, representado por números ou por letras. Número quântico secundário, ou azimutal, correspondendo às formas dos orbitais. No modelo de Bohr-Sommerfeld, a gente tinha a ideia de que o elétron estaria em órbitas elípticas. Com a química quântica, não consideramos mais as órbitas, e sim orbitais. Mas o que seriam esses orbitais? São equações matemáticas que indicam a probabilidade de onde o elétron pode estar. Essas equações podem ser transformadas em imagem. Atualmente, trabalhamos com 4 tipos de orbitais e eles são chamados de S, P, D, F. O que significa dizer que o elétron está em orbital S? Significa que ele pode estar em qualquer região abrangida por esse orbital. O mesmo vale para os outros orbitais. A gente só precisa ficar atento que, embora estejamos representando os orbitais como desenhos, eles são equações, portanto não existe uma bola no átomo aprisionando o elétron. Na realidade, o que temos é uma região do espaço onde é provável que o elétron esteja. Inclusive, a gente pode pensar em todos esses orbitais sobrepostos, já que são apenas regiões de probabilidade. Por exemplo, no orbital de número quântico 1s, vamos adicionar um orbital de número quântico 2s, e assim a gente pode fazer sucessivamente. Para os orbitais do tipo S, existe apenas uma representação. Para os do tipo P, temos 3, do tipo D, temos 5, do tipo F, temos 7. Isso está relacionado ao arranjo de cada orbital no espaço. Essa orientação espacial é chamada de número quântico terciário. Então, recapitulando,
Número quântico principal é a distância do elétron até o núcleo. 2. Número quântico secundário é o formato do orbital onde o elétron está. 3. Número quântico terciário, que é a orientação no espaço do orbital onde o elétron está. Além desses 3, temos o número quântico spin, que, como o próprio nome diz, refere-se ao spin do elétron, que pode assumir o valor de meio ou menos meio. O spin é o que confere a propriedade magnética à substância. Então, de novo, número quântico principal, distância do elétron até o núcleo. 2. Número quântico secundário, formato do orbital onde o elétron está. 3. Número quântico terciário, orientação no espaço do orbital onde o elétron está. E 4. Número quântico spin, propriedade magnética. Então, para descrever um elétron, precisamos sempre indicar os 4 números quânticos. Por isso, dizer que 2 elétrons têm os mesmos números quânticos significa dizer que são os mesmos elétrons. Dessa forma, ao menos um número quântico precisa ser diferente. Isso traz algumas implicações, como, por exemplo, um orbital só pode ter 2 elétrons. Essa é a regra do princípio de exclusão de Pauli. Além disso, eles devem estar emparelhados, ou seja, devem se diferenciar quanto ao número quântico spin. Essa é a regra de Hunt. Vamos ver como a gente representa isso? Imagina se toda vez que você fosse representar os elétrons nos orbitais, você tivesse que desenhar os orbitais. Daria muito trabalho, né? Então a gente substitui por caixinhas. Então temos um orbital do tipo S e logo uma caixinha para o orbital S. 3 tipos de orbital P, por isso 3 caixinhas para o orbital P. 5 tipos de orbital D, por isso 5 caixinhas para o orbital D. 7 tipos de orbital F, por isso 7 caixinhas para o orbital F. Então, como cada orbital pode conter apenas 2 elétrons, teremos até 2 elétrons no orbital S, até 6 no orbital P, até 10 no orbital D e até 14 no orbital F. Lembra quando a gente falou sobre os elétrons de Thomson, que ele calculou onde cada elétron estava? Essa informação é muito importante. Repare que a teoria quântica diz exatamente isso para a gente. Ou seja, ela nos fornece o modelo de como os elétrons estão distribuídos no átomo. Com isso, a gente consegue criar modelos para as ligações químicas, para as moléculas e, consequentemente, modelos para a matéria. Não que o que acontece no nível atômico vai acontecer no nível macroscópico. Não vai, são coisas diferentes. Mas o que acontece no nível submicroscópico, ou seja, atômico, determina o que vai acontecer no mundo visível, real, tangível, macroscópico. Então, se a gente fosse tentar simplificar o que é quântica, poderíamos pensar que quântica é uma teoria do modelo de átomo. E isso tem várias consequências. Só um detalhe, embora a gente fale de átomos de forma geral, tudo o que temos são extrapolações, porque até hoje a equação só foi resolvida para o átomo de hidrogênio, pois nós não temos matemática para resolver a equação para átomos maiores, que demandariam a inclusão de um modelo para calcular a repulsão de um elétron com outro elétron. Afinal, eles têm a mesma carga.